Então, de fechar a semana priorizando a sua saúde com o nosso quadro Saúde e Longevidade. Mais uma sexta de muita informação, reta final do ano, redobre os cuidados e a gente faz questão de lembrar vocês, de trazer super especialistas, de colocar assuntos que são essenciais para a sua saúde, o seu bem-estar, e assim será nesta sexta-feira. A pauta do dia, gestão na saúde. A nossa convidada é a doutora Rosane Argenta, ela que teve uma dificuldade para chegar aqui do trânsito. Antes dela sentar, a gente fazia ali essa retrospectiva em Cuiabá e Várzea Grande, mas conseguiu chegar e senta aqui para compartilhar muito conhecimento. Mais uma vez, doutora, seja bem-vinda à CBN Cuiabá. Obrigada, Marcela. Obrigada, professor. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. A gente que agradece o empenho em chegar. Porque esse trânsito Cuiabá, não é em peça. O sacrifício. Cuiabá não é para os fracos. É para os fortes e corajosos. E a gente tem uma pauta... Pena que o helicóptero tá caro, né? Ah, professor. Ou a caminhada também, se fosse um outro horário, tá muito quente, né? O pior é que a gente não tem nem calçada para caminhar, é um outro problema. Eu falo isso porque me lembro. Eu não estou conseguindo ir para o escritório de carro, porque não tem como chegar. Eu estou indo a pé. É perto, 4, não chega a dar 5 quadras, né? Não é longe, você conhece ali o trajeto. Conheço. E é horrível, não tem para onde andar. Uma hora você está no meio da estrada, e ainda tem volta. O barro, né? A lama ali quando chove da obra. Por incrível que pareça, Cuiabá não tem aonde as pessoas andarem. As calçadas não são preparadas para andar. Mais um motivo para você ter paciência com o pedestre, dar a passagem. A gente vai, sempre que possível, lembrar, né, professor? Principalmente quando tá chovendo, tá, gente? Se dentro do seu carro tá ruim, imagina quem tá fora. Então não passa na poça de lama jogando água nos outros. Perfeito. Doutora Rosane, nossa pauta hoje, gestão na saúde. Eu já quero que a senhora comece falando um pouco da importância dessa gestão, desse olhar e o impacto, de forma geral, de uma boa gestão na saúde de quem nos ouve. Olha que legal. É um tema tão amplo, né, Marcela? E a gente começou falando disso por conta de justamente pensar no cuidado com aqueles que cuidam. Porque muitas vezes os profissionais de saúde, como a gente muito bem viu aí na época da pandemia, ficam sobrecarregados, ficam aí multitarefas. E essa questão da gestão é tão necessária para os profissionais de saúde como é necessária para todos nós, né? Como em qualquer empresa e em qualquer casa, né? Então, a questão é tão ampla e eu fiz questão de trazer aqui para debater com vocês, porque eu sei que vocês vão acrescentar muito nisso. É um assunto que a gente tem, a gente vive no dia a dia das clínicas e até pelo próprio negócio, né, a gente acaba tendo essa orientação aos colegas profissionais. Então, eu acho que é tão importante quanto a própria saúde e também importante para manter a saúde. Uma das questões que a gente observa é o seguinte, porque daí ela é um conjunto de fatores, né? A ponta é o paciente que chega ali, né? E o acompanhante. E diferente de outros tipos de locais que as pessoas vão, comércio, por algum motivo, ninguém vai procurar um sistema de saúde porque está bem. Então, a condição emocional dessa relação já é muito difícil. Se não tiver uma gestão interna adequada, dá no que a gente vê por aí as notícias todos os dias, né? Exatamente. É por isso que a gente vê que é um tema muito abrangente, porque começa a gente cuidar das pessoas que cuidam, né? Tanto os profissionais quanto os atendentes, quanto a todos os envolvidos nesse ambiente. Então, começa com um correto treinamento dessas pessoas, falando até sobre a psicologia humana, como é que o ser humano funciona e muitas vezes, como tu bem falaste, quando a pessoa vem procurar devido a uma necessidade, ela já não está bem psicologicamente. Então, há que se ter um entendimento ainda maior por parte ali dos recursos humanos, né, das pessoas que trabalham nessa área. E isso desgasta também, né? E o profissional de saúde, a equipe toda. Então, precisa ter um preparo para trabalhar nesse ambiente. Além de que
toda empresa de saúde é uma empresa. Sim. Então, precisa ter todo aquele acompanhamento também financeiro, tributário, de pessoas, de recursos. Então, é tão amplo quanto outra empresa, mas exige essas particularidades. O que acontece? Veja bem, se a gente pegar aí as teorias administrativas para a questão de gestão, né, e pegar qualquer área que atende pessoas, a gente existia, antes da Marcela nascer, os anos 70, os anos 80, bom, 90, tá, né? Antes da doutora Rosane nascer, a gente falava muito de gestão de resultado, né? A gestão de resultado, ela estava voltada exclusivamente para a empresa. Né? Depois caiu de moda, tem os modismos, ele terminou saindo a gestão de resultado e a gente veio para a gestão humanizada. Né? E o que acontece? Eu estou falando isso de experiência própria. Laboratórios onde vai se fazer exame, alguns hospitais, não vou citar nome aqui, porque muitas vezes o dono do hospital não tem toda a culpa, então não dá para jogar numa marca, né? E a gente vai lá e sai tão decepcionado. Troca demais de funcionário, não treinamento. Quais são os problemas que enfrenta hoje? Eu estava falando, e tu complementaste muito bem a questão de pessoas, né? Sim. Recursos humanos. E aí a gente vem no treinamento dessas pessoas para trabalharem num ambiente onde exige um maior entendimento emocional. E aí nós tivemos aí, agora viralizou, né, o caso da mãe que a criança queria o lugar da outra passageira e tal. Então, assim, haja treinamento emocional quando você trabalha o dia todo num ambiente em que as pessoas já estão ali alteradas. E além de que a pessoa que está nesse ambiente, às vezes secretário, pessoal, equipe de saúde ali, acabam sendo multitarefas. Sim. E tem uma pesquisa da Universidade de Stanford, e eu uso muito isso porque a gente fala que nós mulheres somos capazes de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E essa pesquisa mostrou que quando a gente tenta ser multitarefas, mesmo as mulheres, a gente acaba perdendo muito em inteligência emocional. Então, você já fica prejudicado nessa capacidade de gestão de conflitos, nessa capacidade de concordar ali, de arrumar o ambiente quando existe uma alteração. Então, acho que o principal desafio que a gente enfrenta hoje é justamente assim, as pessoas são imediatistas e os colaboradores também, eles precisam ter todo esse acompanhamento. Né? E aí voltamos lá para trás para o profissional da saúde, que é a mesma coisa. Muitas vezes ele é o gestor, ele precisa cuidar dos colaboradores e ele também precisa cuidar de toda a gestão daquela clínica. Então, isso quer ser multitarefa, né? E ainda precisa ser o operacional, que é quem atende. Então, por isso que a gente tem um olhar muito voltado para quais são realmente os pontos importantes dessa gestão, o que se pode entregar pronto, né, para ter algumas preocupações a menos, para que torne essa cadeia toda viável e saudável para a empresa, para os profissionais e para os clientes, que é o objetivo principal. 15h30, para não interrompê-la, já que é um assunto tão importante. Aí eu fico imaginando aqui, professor, quem está nos ouvindo no carro, de repente teve uma experiência hoje, foi fazer o seu exame, uma consulta, tem alguma situação que lembre, né, marcante, e que muitas vezes também, quando tem uma boa gestão e é bem atendido, não se lembra de elogiar, de dar aquela atenção. É tão importante também, porque quando a gente é mal atendido, é um reflexo imediato. Mas quantas vezes você teve a oportunidade de elogiar e não o fez? Também eu quero chamar a sua atenção para esses pequenos detalhes e posso dizer, a área da saúde, eu tenho grandes amigos e amigas que trabalham e muitas vezes a gente fala sobre isso, esse reconhecimento, essa atenção, que você também possa aproveitar essa pauta boa aqui
que a Rosane levantou para ficar atento aí na sua rotina. A gente vai fazer aquela pausa, aproveita e manda sua mensagem para cá, 99803-5580. Daqui a pouco a gente continua com saúde e longevidade aqui nas tardes da CBN Cuiabá. Estamos de volta. Ajuste o seu relógio comigo, 15 horas e 38 minutos, sexta-feira, 6 de dezembro de 2024. Seguimos com o nosso estúdio CBN Cuiabá. Vou mandar abraços especialíssimos aqui. A Rafaela está nos ouvindo, querida. O Francisco também deixou o seu alô. Robson, excelente tarde para você. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia, pela audiência qualificadíssima. E olha só, saúde e longevidade em pauta. Hoje a gente está conversando sobre gestão na área da saúde. A nossa convidada é a doutora Rosane Argenta. E tem mensagem aqui, doutora, já para começar o nosso segundo bloco, é do Josué Santos, que nos acompanha. Está dizendo, boa tarde a todos, sou estudante na área de gestão hospitalar pela Faculdade Unicesumar. E minha pergunta, entrevistada, lendo alguns artigos sobre a gestão hospitalar, tem relatório não oficial que muitos profissionais da área da saúde, por ter uma sobrecarga de trabalho, alguns acabam por usar algumas drogas ilícitas também. Será por isso algumas ocorrências de erro médico, de mau atendimento, tanto por parte dos profissionais como pelo aparato humano geral disponível nos centros médicos? Eu sou o Josué Marcela, do bairro Dom Aquino, é um estudante da área e ele aborda um tema, doutora, que é a sobrecarga de trabalho e estratégias, né? Listas e listas utilizadas por alguns profissionais para darem conta aí, né, da árdua jornada de trabalho. Como é que a gestão hospitalar tem esse olhar para situações como essa, doutora? Olha que interessante, né? Bem o assunto que a gente estava falando, né? Quando você fica sobrecarregado, você fica tendo que resolver um monte de coisa ao mesmo tempo e algum lado vai estourar, né? É assim que funciona, tanta gente que cai em vícios, né? Alcoolismo e tudo mais. Então, vamos dizer, é mais um aspecto em que há necessidade de sim ter um cuidado especial nesse ambiente. Porque o profissional que está ali, ele precisa ser visto como um ser humano também. E eu acho que, tu bem lembraste, Marcelo, 6 de dezembro, né? Gente, dezembro, momento da gente planejar o próximo ano, avaliar o que deu certo nesse ano. Só falta 25 dias. Gente. Pro ano que vem. Olha só. E assim, acho que é um final de ciclo em que leva todos nós a essa reflexão, né? Que metas que eu consegui realizar, que eu tinha para o ano, o que eu fiz de certo, né? Aquela história de focar no positivo também, de elogiar o que tem de bom, que tu bem falaste antes, e conseguir entender aonde que a gente pode ter pontos de melhorias para o próximo ano. Então, o assunto que o ouvinte trouxe, eu acho que é de fundamental importância, pensando justamente na saúde de quem cuida da nossa saúde, né? Parabéns, muito interessante. Doutora, existem setores específicos que redobram esse olhar, esse cuidado, escala de trabalho, atendimento psicológico. Eu vi que o nosso ouvinte é um estudante, imagino que é um assunto que preocupa, que gera uma ansiedade, sobrecarga, e aí a pessoa começa a tomar, né, medicação para permanecer alerta, acordado, o ritmo de trabalho. Dentro desse olhar da gestão, já tem áreas específicas para essa tratativa, e eu digo, doutora, em diversas áreas, mas pós-pandemia, acho até estranho, né, professor, usar esse termo, mas pós-pandemia, esse olhar mudou, ficou mais criterioso, mais próximo do profissional da saúde? Ficou. Eu acho que a gente teve uma sistematização, né, e um olhar mais cauteloso para essa necessidade. Mas dentro da saúde é sistematizado de acordo com a complexidade de cada serviço, então é oferecido esse olhar, né? E por isso que a gente tem aí a graduação de complexidade e a graduação de necessidade, de acordo se é um consultório, se é uma clínica, se é um
uma unidade básica de saúde, se é um hospital, né? E há sim necessidade de ter esse controle, e cada ambiente, a gente tem aí a vigilância sanitária, que é muito bem estruturada, né? E cada ambiente tem esse controle. Porém, a gente sabe que tem casos que fogem e que acaba tendo problemas, são noticiados aí, infelizmente. E a senhora, que é uma empresária bem-sucedida do ramo, tem alguma estratégia, algo que implanta na sua empresa, que dá um resultado? Muita gente nos ouve também que pode se inspirar, porque eu vejo a sua dedicação, sempre participando de eventos, né, dando atenção ali à sua equipe. Tem algo que é pessoal, eu digo assim, que é implementado no seu negócio de saúde que a senhora pode compartilhar e que vai agregar a quem nos acompanha, doutora? Legal, Marcela, eu gosto muito de compartilhar sobre isso. Hoje a gente tem um acompanhamento aí, claro que é na área de prevenção, né? Então eu falo que a gente tem o privilégio de trabalhar numa área nobre da saúde, porque é prevenção, é vacinação. É uma área em que o cliente está saudável e ele quer permanecer saudável. Mas ainda assim, a gente foca muito nessa questão de a atenção ao colaborador, o treinamento do colaborador, também uma atenção aos números do negócio, que é o que muitas vezes nós profissionais da saúde, a gente não gosta muito de olhar. A gente delega lá para o contador e seja o que Deus quiser. No final do mês, sobrou um pouquinho? Beleza, não sobrou, vou ter que me puxar mais no próximo mês. Mas a gente não direciona aquilo, até porque é uma disciplina que, infelizmente, é negligenciada nos nossos cursos, nas nossas faculdades, por conta de que a gente foca muito na parte técnica, e sim, a parte técnica é extremamente importante, mas tem um livro que eu gosto muito que chama A Empresa de Corpo, Mente e Alma. A empresa é formada por pessoas. Então, a gente precisa focar também nas pessoas, mas a gente precisa focar na mente, que são os números do negócio. Porque se você já experimentou ficar no vermelho, Marcela não, nunca. Nunca ficou no vermelho, o professor também não. Você fica doente. De acordo com o nosso ouvinte aqui, a minha risada é daquela pessoa que nunca ficou no vermelho, que o cartão de crédito, como é que é, professor? É infinito? É infinito. Sem limite. A minha risada não, a minha gaitada, né, professor? Gaitada, sem limite. Que maravilha. Então, assim, só complementando, a gente sim orienta treinamento de equipe, olhar os números, né? Eu gosto muito da DRE, demonstrativo do resultado do exercício. É importante estar olhando. Tributação. Nosso país, se a gente não ficar esperto quanto à tributação, socorro, né? A coisa não vai para um bom caminho. E também uma outra parte que a gente não pode negligenciar, mas que muitas vezes a gente fala, não, nada vai acontecer comigo, é a área jurídica preventiva. A gente precisa estar com tudo organizadinho para evitar problemas. O melhor dos mundos, né? O melhor dos mundos é evitar problemas, fugir do contencioso. Então, sim, as dicas que eu dou e que a gente sempre fala para o pessoal estar olhando gestão de pessoas, tributação, fluxo de caixa e jurídico preventivo para evitar problemas. A Amanda está perguntando, professor, só um assunto que eu achei importante, se você faz seleção para contratar o seu pessoal, se você mesmo faz ou se delega para uma empresa o perfil dos profissionais da área da saúde, se sim, se você indica alguma. Hoje a gente faz a própria seleção, porque a gente já tem os critérios ali, mas a gente tem contatos. Ela deve ser aqui de Cuiabá, né? Que sim, meio assim. Já conheço pessoal aí que já fez muita seleção pra gente. Perfeito. Obrigada, Amanda, pela audiência. Professor. Eu vou... Fica tranquilo, vou reservar o nome aqui, pediu para segurar. É um profissional da área da saúde que tá ouvindo a gente. Obrigado pela... A audiência mandou uns dados aqui interessantes. Esse aqui é um estudo da Universidade de Michigan e em parceria com a Clínica da Gávea, no Rio de Janeiro. Enfermeiras
ela detém o maior número de suicídios no sexo feminino entre as profissões. E na pandemia aumentou em 32% nos Estados Unidos. Olha isso. Aqui do Brasil, durante a pandemia, teve um crescimento nos casos de depressão e doenças emocionais entre o pessoal da saúde de 90,5%. Durante a pandemia, esse é um estudo já da Clínica da Gávea, no Rio de Janeiro, que faz parte desse processo de estudo que estava lá. O estudo também aponta crescimento nos casos de ansiedade e estresse agudo. No caso da ansiedade, foi uma proporção de 8,7%, saiu de 8,7% para 14,9%. No caso de estresse, de 6,9% para 26,7%. O aumento durante o processo da pandemia. E gente, loucura, mandou né? mais uns dados ali interessantes. Dentre as profissões, aí é um estudo de Chicago, tá, gente? Não é do Brasil. Dentre as profissões, apenas os caminhoneiros utilizam mais substâncias químicas do que os médicos. É impactante isso. Demais, né, doutora? Nossa, e... Bom, o meu esposo é médico, né? Sim. E tem uma história que eu vou contar aqui, eu nem tinha pensado em contar isso, mas olha só. Eu perdi o meu pai. Com 9 anos de idade, meu pai teve um infarto e faleceu. Meu pai trabalhava muito, se tornou um fazendeiro bem-sucedido lá no sul e tal. Mas meu pai trabalhava muito e eu via aquilo e eu falava, poxa, não foi legal, né? Sim. E aí, lá pelas tantas, depois que eu terminei a faculdade, casei com meu esposo e tal, eu vi o meu esposo trabalhando daquele jeito, apaixonado pelos pacientes, porque os médicos, eles são apaixonados pelo que fazem e é tudo muito lindo, né? A área da saúde, você conseguir restabelecer a saúde de alguém e tal. E aí eu falava, cara, nossa, muito legal isso tudo, mas não é saudável para você, né? Onde isso vai parar? E aí começou o problema, aí ganha aquele pezinho, e aí já vai, né? Dali para frente é só para trás. Então eu comecei a estudar, eu já gostava da área de gestão e comecei a me dedicar muito mais. Fiz um estudo com os números da clínica que a gente tinha, acompanhei 2 anos e aí apresentei. Nós vamos ter que mudar por isso, por isso, por isso. Porque se você acompanhar os números do seu negócio e você está vivendo no limite, você está nesse limite de estresse, com certeza a gestão também não está sendo feita da melhor forma, da forma mais eficaz. E foi aí que a gente deu, assim, uma virada e foi aí que tudo começou, tanto que hoje a gente acompanha a gestão, claro, é um modelo de franquia, né? Mas a gente acompanha a gestão de mais de 100 clínicas com esse tipo de orientação. Então, é muito importante cuidar de quem cuida, porque muitas vezes o profissional da área da saúde, o médico especialmente, né, ele se dedica tanto àquilo, é quase como um sacerdócio, é um assistencial 24 horas. Né? Tipo, eu devo fazer o melhor pelo meu paciente e esquece de si. E copo vazio não serve a ninguém. Então, precisa estar saudável, precisa estar bem psicologicamente. E para estar bem psicologicamente, precisa estar com a estrutura de base pronta, porque ele também precisa prover a família dele de segurança, então precisa ter a questão financeira estruturada. Então, olha aí, então aí os números, muito obrigado ao ouvinte que mandou, né? É fantástico isso, o quanto que há necessidade de olhar para esse cuidado com os profissionais da saúde. É necessidade mesmo. Não é nem um cuidado a mais. É uma necessidade de cuidar da saúde de quem cuida. E as universidades, professor, com a experiência que tem, doutora, elas têm esse olhar, elas já preparam com essa visão, com essa atenção, com esse respeito. E eu não estou dizendo só dos médicos, a gente está dizendo da área da saúde, a gente está dizendo de todos os profissionais que dedicam a sua vida. Eu moro ali pertinho de alguns hospitais, né, professor? E muitas vezes vindo para cá, eu vejo aqueles grupos de pessoas saindo, deixando o plantão, e na maioria das vezes, sorrindo, conversando, se abraçando ali.
E eu, quando passo, sempre fico pensando, gente, virou a noite, a dedicação, a entrega. Eu acho que pouco se fala sobre esse assunto e não sei, professor, o senhor que tem essa experiência, as universidades, elas têm essa atenção, esse preparo? Nem todas, nem todas. O tempo da universidade está preocupado muito com a relação de conteúdo. Preparar um profissional que dê retorno em termos de conteúdo, e a questão emocional, ela é deixada de lado. Prova disso, o período da vida de maior tensão são justamente os períodos universitários, onde a pessoa ainda não tem emprego, está gastando para estudar, sim, principalmente nas privadas, instituições privadas, tá? Não existe, não precisa. E essa é uma das questões que a gente precisa mudar no modelo de ensino, que vai refletir lá na frente. E começa agora, nós estamos em dezembro. Você sabe como está o estágio emocional de uma professora das séries iniciais, aonde recebe pouco, o 13º só dá para pagar as contas, dizem que tem férias, mas não é férias, é recesso, ela só fica sem ir trabalhar, aproveita para fazer faxina na casa, trabalhar, fazer outras coisas para desviar desse processo. Faz outra coisa. Essa mesma professora e esse mesmo aluno, ele acompanha todo o seu percurso de vida. Ele tem um percurso de estresse. E quando ele cai no mercado, aí entra a questão do médico, mas de todas as outras profissões, ele cai no mercado, ele entra no mercado recebendo o menor salário possível e sendo tratado socialmente como se ele fosse um veterano de anos e anos de mercado. Porque quem olha de fora, ele vê o médico bem sucedido e o coitado que está ali recebendo o salário base como o mesmo, porque o DR antes dá a mesma condição, iguala as pessoas, quando na verdade não tem essa conta, né? Existe uma exigência aqui fora em termos de mercado. Então o sistema de ensino, para chegar em toda a gestão, não só da saúde, o sistema de ensino ele teria que modificar. Por incrível que pareça, a política passa e ela vem exigindo mais conteúdo do que trabalho emocional. E a gente precisa rever isso, porque o conteúdo hoje, se você sabe ler, escrever e consegue interpretar, você não precisa mais ir na universidade, você consegue em tudo quanto é lugar. Eu vejo que as universidades têm que trabalhar muito mais a linguagem não agressiva, porque as linguagens das universidades é uma linguagem normal, não é a linguagem agressiva, mas ela não trabalha contra a linguagem não agressiva. A gente precisa trabalhar mais a questão da humanização, mais acolhimento. O acolhimento universitário é muito ruim. Veja bem, um aluno quando passa no vestibular, o que ele sofre? Trote. Trote. Que acolhimento é esse? Aonde ele é humilhado, feito uma série de coisas. Então a gente precisa mudar isso. Esse profissional que sai, seja médico ou qualquer outro, vai ser nessa condição. Agora, se você sai médico, você sai já para lidar, médico, enfermeira ou fisioterapeuta, alguma coisa, para alguém que está doente. Está no limite dos estresses possíveis, né? Por isso esse aumento tão grande, né, de doenças emocionais e uso de substâncias, muitas vezes não lícitas até, né? Até porque o médico, ele é um farmaquímico também, né? Então ele sabe exatamente como que utilizar isso. Quer contribuir, doutora? Fantástico esse assunto e te agradeço, professor, porque eu acho que quando eu pensei em falar de gestão da saúde, eu falei, gente, isso é tão amplo, sim, porque não se limita a uma gestão de uma empresa, é muito além, diferente, muito além. A questão da universidade, fui professora universitária também, a carga técnica é tão grande e a ansiedade do aluno também em entender aquele universo todo, que é complexo, é tão grande que, poxa, isso aí, não quero saber de números, né? Então, isso deixa para depois. Mas é importante, hoje eu vejo que a gente tem, claro, são as faculdades de ponta, sim, que tem aí já uma visão mais administrativa, que fornece esse suporte, muitas vezes até com carga horária extra. Agora, no básico, não tem não. Não tem não. O profissional sai, precisa abrir um CNPJ. Hã? CNPJ? Tá, como é que faz? Vai no contador. E os contadores têm sido aí heróis também nessa causa, mas a gente precisa sim, e concordo contigo, que o olhar viria lá da educação básica para uma reestruturação geral, até porque os tempos são outros, né? Sim. O conteúdo, como tu bem falaste, a gente encontra e a gente precisaria de um olhar mais humano, um olhar mais atencioso com as pessoas. Nas quartas-feiras, aqui nós estamos tendo o professor Flávio, que é o
o vice-reitor da universidade e da Univag. A Univag tem tido esse grande diferencial, aquilo que eles chamam de ensino proativo, né? Justamente estão trazendo isso, fazer com que as pessoas aprendam, mas isso aqui é uma raridade. Poucas instituições estão tendo esse cuidado, a grande maioria ainda não chegou a essa condição, até porque umas focam só na questão do resultado, e o resultado é muito pouco, né? Aquilo que eu falei, resultado era uma política dos anos 70, gente, já não é mais. Exatamente. Né? Resultado já é obrigação, não é mais política. Já é commodity. Exato. Eu tive a oportunidade de ser professora universitária na Univag nos anos de 2013, 2004. Sim. E desde a fundação eles têm essa visão de já introduzir o aluno, o que está recém-chegado na faculdade, na clínica, para acompanhar, para entender em que universo que ele vai viver. Sim. E aí começa a falar de psicologia, começa a falar um pouco de sociologia, entender o ser humano. Doutora, infelizmente chegamos ao fim de mais um Saúde e Longevidade. Fique à vontade para suas considerações, para se despedir, agradecendo a sua presença e, é claro, portas abertas, já pensando no próximo Faleiro. Muito obrigada mais uma vez pelo bate-papo aqui, fantástico. E parabéns a vocês aí pelos programas que a gente acompanha sempre. E vamos em frente, né? Vamos cuidar também da gestão do nosso próximo ano, da organização aí, do que a gente atingiu em 2024, o que foi de bom, o que a gente quer melhorar para o próximo ano. Um abraço a todos e um excelente final de semana. Obrigada, doutora. Obrigada, professor. Chegamos ao fim de mais uma semana. Mais uma semana, terminando a primeira semana de dezembro.